Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu me chamo Elvis Rodrigues e é com muita alegria que eu me dirijo a todos vocês da Renovação Carismática do Mato Grosso para esses pequenos vídeos, compartilhando com vocês um pouco do meu livro Líder Carismático, extraindo e comentando e refletindo mesmo com vocês alguns dos capítulos. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês o capítulo 6, que tem por título A Capacidade de Gerar Vida no Outro. E o que isso importa para a nossa liderança, para nós que assumimos cargos de liderança, de pastoreio, de coordenação e que estamos à frente daquela parcela do povo de Deus que nosso Senhor mesmo nos confiou. Ora, um líder por excelência e por essência, ele tem realmente essa missão, esse dever sagrado, maravilhoso, mas ao mesmo tempo grave de responsabilidade de poder gerar vida na vida das pessoas. Claro que nós sabemos que somente um é o doador da vida, mas nós somos canais e instrumentos de animar as pessoas e extrair o melhor de cada uma delas, que talvez elas próprias não saibam que têm essa capacidade, esse dom e esse talento. Então, uma vez que nosso Senhor nos constitui líderes, pastores, coordenadores para estar responsável por uma parcela do povo de Deus, nós precisamos entender muito de humanidade, de gente e de vida espiritual, conjugar a humanidade e a espiritualidade para que a nossa liderança seja muito bem exercida e possa então gerar vida na vida dos outros. Porque nem sempre nós recebemos um grupo de oração ou ministério com membros, com participantes, sem nenhum problema. Aliás, eu acho que é justamente o contrário, não é? Com dificuldades, com seus limites que todos nós temos. E eu sou o primeiro dessa lista. Mas nosso Senhor, Ele é o primeiro também a nos dar o exemplo. O grupo dos 12, os 12 apóstolos que Ele recebeu, também tinha sua série de dificuldades. Nosso Senhor chamou um a um, chamou pelo nome, escolheu, dotou, capacitou e enviou cada um deles. Mas se nós enxergarmos e percebermos a história de cada apóstolo, nós vamos ver que todos eles conjugam ao mesmo tempo os seus limites e suas potencialidades, seus vícios e suas virtudes. Ou seja, eles tinham grande sede de Deus, mas também eram humanos demais, demasiado humanos. Não é assim também conosco? Quantas vezes conjuga em nós o homem velho e o homem novo, a vontade de servir a Deus e nossos limites, incapacidades, impedimentos, preguiças, medos, euforia que acaba logo e depois não conseguimos dar o passo que logo atrás, há pouco tempo, nós nos propusemos a fazer e acabamos nos frustrando porque não somos o homem e a mulher de Deus que gostaríamos de ser. Então somente Jesus, que conhece o coração do ser humano, que olha o profundo, que olha lá no nosso mais íntimo do nosso ser e do coração, ele consegue enxergar o bem que há em nós, ainda que nós mesmos não percebamos. E nessa pedagogia de Jesus, ele vai extraindo aquilo que há melhor em nós. É o que ele fez com São Pedro, por exemplo. Ele pega aquele homem ignorante, bruto, ou eu gosto de falar embrutecido pela vida, um homem intempestivo, muitas vezes inconsequente. São Pedro, que era capaz de falar as coisas mais sábias e emotivas e tocantes, mas logo em seguida falar, me permita aqui dizer, a maior abobrinha, a maior bobagem até. Então era esse homem cheio de contradições, como também é a nossa humanidade, que Jesus alcançou a sua vida e ele vai pouco a pouco purificando e separando as contradições na vida dele e tornando ele um homem coeso, um homem harmônico, um santo homem. É o que Jesus faz conosco, comigo e com você. Ele nos recebe, nos chama, nos acolhe, recebe nossas contradições, o bem e o mal que há em nós, o homem velho e o homem novo, o desejo de servir a Deus e as incapacidades humanas que nos impedem de servi-lo. E se nós nos deixamos e permitimos entregar a Deus na sua divina vontade, Ele vai pouco a pouco, ao longo da nossa vida, da nossa história, Ele vai purificando as contradições e nos tornando pessoas mais coesas, mais harmônicas, com testemunho cada vez mais autêntico, homens e mulheres de Deus. Então, com São Pedro, por exemplo, é interessante ver ao longo do Evangelho o tanto que Jesus ele molda a vida de São Pedro. Aquele homem que é tamanhamente tocado de amor por Jesus, mas é também tão intempestivo, tão intempestuoso e inconsequente. É aquele homem que, ao ver Jesus lá na beira da praia, se joga em alto mar, totalmente do jeito que estava, sem roupa, despido, pelado, se nadando,
até chegar a outra margem para ver Jesus, por amor a Ele e nem se dá conta de como Ele está. É aquele homem que, por amor a Jesus, por amá-lo tanto, é até mesmo capaz de fazer uma violência, cortando e decepando a orelha do soldado. E o Senhor vai então, pouco a pouco, podando, moldando, corrigindo aquilo que tem que ser corrigido. Nós vemos, por exemplo, no texto evangélico do primado de Pedro, Mateus 16, em que Pedro faz uma linda profissão de fé, em que ele é o Cristo, o Salvador do mundo, ele é o Cristo, o Senhor. Mas logo em seguida, Jesus sabe dos seus limites, que ele poderia pouco a pouco, ali em seguida, negá-lo. Então é esse homem, cheio de contradições, que Jesus, mesmo sabendo desses limites, escolhe para ser o chefe da igreja, o primeiro Papa, sobre a qual a igreja ali então vai ser erigida. Ora, se fosse pelo menos somente por um olhar humano, seguramente nenhum de nós escolheria uma pessoa assim, seja para coordenar um grupo de oração, coordenar um ministério, ou até mesmo uma função na empresa e qualquer que seja. Porque o nosso olhar não é o olhar de Deus. Nós olhamos o raso, olhamos o agora, olhamos a superfície. Nosso Senhor, Ele olha o profundo, Ele olha o íntimo do coração e Ele olha o futuro. Nós olhamos aquela pessoa que está drogada, que é prostituída, os seus limites e falhas. Nosso Senhor, no seu olhar profundo, Ele olha um futuro sacerdote, uma futura freira, um futuro pai, mãe de família, pregador, pregadora, grande evangelizador e evangelizadora, e assim por diante. Nós precisamos, ao exercer uma liderança carismática, pedir ao nosso Senhor esse olhar profundo, que não é raso, que não é de agora, ou que nem mesmo ficar apontando para os erros do passado, mas um olhar que extrai o potencial de cada um, que nem mesmo aquela pessoa que está no nosso grupo de oração e ministérios sabe que é capaz. Então é esse homem intempestivo que nosso Senhor escolheu para ser a pedra e o chefe da igreja. E assim como ele fez com cada um dos seus discípulos. André, por exemplo, que foi o primeiro a dar a testemunha, aquele que tem um olhar de enxergar as coisas que nenhum outro vê, aquele que apresenta Jesus para o seu irmão Pedro, aquele que apresenta e encontra o garoto no meio da multidão para entregar os pães e os peixes, é aquele homem que consegue enxergar no meio da adversidade, da multidão, os pequenos detalhes e apresentar Jesus. Mas ao mesmo tempo em que ele apresenta a Jesus e apresenta Jesus às pessoas, também há essa mistura de sentimentos, de afeições e de contradições também em André. Ao mesmo tempo que ele apresenta o garoto para Jesus, que encontrou os pães e os peixes, ele também hesita, ele também duvida e pergunta, mas o que é só isso para tanta gente? Assim também não somos nós tantas vezes que hesitamos diante de Deus, que temos aquela empolgação e euforia inicial muitas vezes, mas que depois vacilamos na fé. Então essas contradições também habitavam em André, como habitam também em nós. Mesmo assim, nosso Senhor também o chamou, o escolheu, dotou, capacitou e enviou. E assim foi a história de todos os apóstolos, para nos dar o exemplo de quando exercemos uma liderança, que nosso Senhor também nos dê a graça de termos esse olhar para com aqueles por quem somos responsáveis. Não ter medo de escolher, de enviar, de capacitar, de formar, não ter medo de atribuir responsabilidades, atribuir funções, atribuir missões. E no caminho, ir formando, corrigindo na fé, corrigindo fraternalmente e animando para que aquele irmão e aquela irmã amadureça, cresça e siga avançando, siga caminhando no seu processo de conversão, de santificação e na nossa missão de evangelizadores. Então que nosso Senhor, ao constituir a mim e a você também que nos acompanha, nos vê, nos escuta por aqui, ao assumir função de liderança, peçamos esse olhar de Jesus. Ao olharmos e contemplarmos o povo de Deus, aquela parcela do povo de Deus, que o Senhor confiou a você nesse momento, nesse período que você se encontra em missão de pastoreio, de liderança, ter esse olhar que aprende a extrair o melhor que há em cada pessoa por quem você é responsável. Fazê-la enxergar o potencial que nem ela mesma reconhece. E ao extrair essa vida, gerar vida na vida dos outros, uma vida melhorada, uma vida alta em dignidade, uma vida de abundância, uma vida transformada pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Porque nós fomos os primeiros a experimentar
e agora testemunhamos isso, sendo canais e instrumentos de Deus para gerar vida na vida dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.